Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa planta que, olha, só o nome já desperta curiosidade, né? Absinto, ou no nome científico, Artemisia absinthium L. Tem nomes que carregam peso, uma história. E a nossa ideia aqui é justamente investigar um pouco disso, mas com base num documento bem específico, uma monografia lá da Agência Europeia de Medicamentos, a EMA. A nossa missão, então, é entender o que esse documento oficial compilou sobre o uso medicinal tradicional do absinto na Europa. Qual parte se usa, para que serve segundo essa tradição registrada e, claro, quais os cuidados. Uma conversa para informar de um jeito tranquilo. Exatamente. É importante frisar que a nossa análise vai ser bem focada nesse documento europeu sobre a Artemisia absinthium L, erba. Ele consolida o conhecimento do uso tradicional que passou por um crivo regulatório lá na Europa, né? Não é um retrato global, mas sim um recorte bem definido. Ótimo ponto para a gente começar alinhado. Então vamos lá, pelo básico. Quando esse documento europeu fala do uso medicinal do absinto, de que parte da planta ele está falando? É a folha? A flor? Como funciona? Então, o documento usa um termo técnico que é erba. Erba. Isso. E no jargão farmacêutico, erba geralmente significa as partes aéreas da planta. Ou seja, o que cresce acima do solo. Ah, tá. Tipo folhas, flores. Exato. Folhas, flores e, às vezes até, partes mais fininhas dos caules, colhidas geralmente na época da floração. É o conjunto aéreo, digamos assim. E sobre as formas de preparo que esse uso tradicional reconhece, a monografia menciona algumas sim. A mais comum, que talvez todo mundo pense logo de cara, é a erva seca triturada para fazer chá por infusão. O chazinho, clássico. O clássico. Mas olha que interessante, não para aí. O documento também cita o uso da erva em pó. Em pó? E algo que me chamou a atenção menciona o suco espremido da planta fresca. Nossa, suco fresco. Isso é menos comum, né? Bem menos comum hoje em dia, talvez, mas sugere um uso que poderia querer preservar componentes que se perdem com a secagem, né? E, por fim, fala também da tintura. Tintura? Tipo um extrato alcoólico? Exatamente, um extrato alcoólico. E o documento até especifica com o etanol a 70%, geralmente na proporção de 1 parte da planta para 5 partes de álcool. Puxa, que variedade! Então não é só a folhinha seca para o chá. Tem pó, suco fresco, tintura. Mostra uma certa versatilidade nesse uso tradicional, né? Dependendo do que se buscava. Sem dúvida. Revela diferentes formas de lidar com a planta ao longo do tempo. Ok, já entendemos que são as partes aéreas, a erva, e que tem várias formas de preparo reconhecidas lá. Mas agora, a pergunta-chave. Para que exatamente a Agência Europeia de Medicamentos diz que o absinto é tradicionalmente usado? Quais são as indicações terapêuticas que esse documento valida? Bom, aqui a gente entra no coração da monografia, né? Ela estabelece 2 indicações terapêuticas principais e é super importante notar que ambas estão classificadas como de uso tradicional. Já explico melhor o que isso quer dizer. A primeira indicação é para casos de perda temporária de apetite. Falta de apetite? Isso, aquela falta de vontade de comer temporária. E a segunda indicação é para aliviar sintomas de distúrbios digestivos leves ou problemas gastrointestinais leves. O termo técnico é dispepsia. Dispepsia. Tipo aquela sensação de má digestão, estômago pesado. Exatamente. Aquela sensação de peso, talvez um pouco de inchaço, digestão lenta, esses desconfortos leves. Então o foco que a EMA reconhece é bem específico no sistema digestivo. Ajudar a abrir o apetite e dar uma força na digestão leve. É mais restrito do que, sei lá, o imaginário popular às vezes coloca, né? Associando com outras coisas. Sim, é bem focado nisso. E essa classificação como uso tradicional é um ponto regulatório crucial. Certo. O que isso significa na prática? Significa que a EMA validou essas indicações não porque surgiram novos estudos clínicos super robustos para elas, como se exige para um medicamento de uso bem estabelecido, mas sim porque há evidências de que a planta é usada para esses fins de forma segura há muito tempo na Europa. Pela história de uso. Pela história,
A exigência geralmente é comprovar pelo menos 30 anos de uso documentado, com uns 15 desses anos dentro da própria União Europeia. É um reconhecimento da experiência prática acumulada ao longo do tempo. Entendi. Então, a agência não está dizendo, descobrimos agora que funciona para isso. Mas sim, olha, tem um longo histórico consistente de uso para isso na Europa, então vamos manter essa indicação tradicional dentro das regras de segurança. É uma forma de lidar com plantas de uso muito antigo, né? Exatamente essa a lógica. E tem um detalhe interessante que a monografia traz que se alinha com essa função: o momento de usar. Ah, é? Como assim? Para estimular o apetite, a recomendação é usar uns 30 minutos antes das refeições. Para já ir preparando o estômago. Isso. E para os problemas digestivos leves, a orientação é usar depois das refeições. Faz todo sentido, né? Usar antes para chamar a fome ou depois para ajudar no processo que já está rolando. Um detalhe que mostra a lógica do uso tradicional mesmo. Precisamente. Bom, e isso já puxa o gancho para uma parte que é sempre fundamental, né? Falar de segurança. Saber para que serve é ótimo, mas saber os cuidados, quando não usar, isso é essencial para um uso responsável. O que essa monografia da EMA alerta sobre o absinto? Com certeza. E o documento é bem claro quanto às contraindicações. Ou seja, quando o uso é realmente desaconselhado. Quais são elas? Primeiro, claro, se a pessoa tem hipersensibilidade, alergia conhecida à própria Artemisia absinthium. E como ela é da família Asteraceae, a mesma das margaridas, camomila, árnica. A família das Compositae. Exato, Compositae ou Asteraceae. Quem tem alergia a outras plantas dessa família também deve evitar, por risco de reação cruzada. Ok, alergia é um ponto. O que mais? Segundo, o uso é contraindicado para quem tem obstrução do ducto biliar. O canal da bile. Isso. Ou colangite, que é a inflamação desses ductos. E também qualquer outra doença do fígado. Doença hepática. Entendi. Então, resumindo, se tem alergia a essas plantas ou já tem algum problema no fígado ou nos canais biliares, melhor não usar, segundo essa diretriz europeia. Correto, essa é a mensagem clara. E além dessas situações onde não se deve usar de jeito nenhum, tem os avisos e precauções. Que seriam? Por exemplo, pessoas que têm cálculos biliares, a famosa pedra na vesícula, ou algum outro problema biliar que não seja uma obstrução total, devem conversar com um médico antes de pensar em usar. Por quê? Porque algumas plantas que atuam na digestão podem mexer com a produção ou o fluxo da bile. Então é preciso uma avaliação profissional para ver se é seguro naquele caso específico. Certo. E tem mais precauções? Tem sim. Idade, o uso em crianças e adolescentes com menos de 18 anos não é recomendado. Ah, não para menores. Não. E a justificativa é simples e direta. Não tem dados suficientes para garantir a segurança nessa faixa etária. Na dúvida, a regra é não usar. Ok. Outra orientação bem prática. Se a pessoa está usando o absinto para falta de apetite ou para digestão e os sintomas não melhoram depois de umas 2 semanas ou se piorarem... Tem que parar e procurar ajuda. Exato. Procurar um médico ou outro profissional de saúde qualificado. Não é para ficar usando indefinidamente se não está resolvendo ou se está piorando. E sobre as tinturas que você mencionou que tem álcool? Sim. Para elas, a monografia reforça que o rótulo precisa informar claramente o teor de álcool, o etanol, seguindo as regras gerais para recipientes em medicamentos na Europa. Transparência. E um ponto sempre sensível, gravidez e amamentação, como fica? Aqui a monografia é bem direta. O uso não é recomendado durante a gravidez e nem durante a amamentação. Por quê? Por falta de estudos? Principalmente por isso, pela falta de dados clínicos em humanos que garantam que é seguro para a mãe e para o bebê. Mas, além disso, o documento cita alguns estudos pré-clínicos, feitos em animais, como ratos, que levantaram algumas preocupações, coisas como potenciais problemas reprodutivos e também a questão da tujona, que é um componente da planta. Ah, a famosa tujona. Essa mesma. Ela pode ter alguma atividade estimulante no útero. Então, juntando a falta de prova de segurança em humanos com esses sinais de alerta de estudos preliminares, a recomendação é a precaução, evitar o uso. Falando em tujona, ela é sempre associada ao absinto, às vezes de forma meio polêmica.
Como que a agência reguladora lida com um componente assim que pode ser problemático? Olha, esse é um exemplo bem interessante de como a regulação tenta equilibrar o uso tradicional com a segurança que a ciência atual exige. O documento reconhece, sim, que o absinto tem tujona e que a tujona, em doses altas, pode ser neurotóxica. Certo. Por causa disso, a monografia bate em duas teclas importantes. Primeiro, usar variedades da planta que já tenham naturalmente um baixo teor de tujona. Segundo, isso é mais direto para o consumidor. Os produtos finais, vendidos como medicamentos tradicionais, precisam ter a quantidade de tujona controlada e especificada. Ah, então tem que ter um controle na quantidade. Tem que ter. O objetivo é garantir que a dose diária que a pessoa ingere fique abaixo de um limite máximo que a EMA considera seguro. E esse limite foi estabelecido em 6,0 miligramas de tujona por dia. Nossa, que interessante essa abordagem. Quer dizer, não é que proíbem a planta, mas criam regras, limites e controles para esse componente específico, né? Para permitir que o uso tradicional continue, mas com uma margem de segurança bem definida. Exatamente. É uma forma de gerenciar o risco, estabelecendo parâmetros claros, quantitativos, sem jogar fora o conhecimento histórico. Mostra a complexidade que é regular produtos naturais hoje em dia. Com certeza. Bom, acho que fizemos um bom passeio por essa monografia europeia. Vimos que são as partes aéreas, a erva, vimos as formas de preparo, desde o chá até a tintura, as indicações bem focadas, apetite e digestão leve. E, super importante, repassamos as contraindicações, alergias, problemas no fígado ou biliares e todas as precauções, menores de 18, gravidez, lactação, quem tem cálculo biliar consultar antes, o limite de uso de 2 semanas se não melhorar e essa questão do controle da tujona. Juntando tudo isso, qual seria a mensagem central para quem está ouvindo e pensa em usar o absinto de forma consciente, responsável, com base no que a gente viu aqui? Eu acho que a síntese para um uso consciente, tirando daqui, se baseia em alguns pilares. Primeiro, é reconhecer para que serve especificamente. Segundo, essa validação tradicional. Perda temporária de apetite, distúrbios digestivos leves. Não é panaceia. Certo. Reconhecer o uso específico. Segundo, respeitar rigorosamente as contraindicações. Alergia na família Asteraceae, problema no fígado ou vias biliares, sinal vermelho, não usar. Respeito total às contraindicações. Terceiro, seguir as precauções direitinho. Nada de menores de 18, grávidas ou lactantes. Se tem cálculo biliar, conversa com o médico antes. E atenção ao tempo de uso. Se em 2 semanas não melhorou ou piorou, buscar orientação profissional. Seguir as precauções. E quarto, ter essa consciência sobre a tujona. O ideal seria procurar produtos regulamentados que informem o teor para ter certeza que está dentro do limite seguro. A gente sabe que na vida real, dependendo de como a pessoa consegue a planta, essa informação pode não ser fácil de achar, né? O que só reforça a importância da cautela. Concordo plenamente. E o objetivo de detalhar tudo isso não é para botar medo, de forma alguma. É para equipar as pessoas com informação clara, vinda de uma fonte séria, regulatória. É para entender que planta medicinal, mesmo sendo natural, tem regra de uso, tem potencial de risco, tem situação que não pode. E sempre vale reforçar, na dúvida, ou se a pessoa já tem alguma outra questão de saúde, toma outros remédios, o melhor caminho é sempre conversar com um médico, um farmacêutico, um profissional de saúde qualificado. Com certeza. Bom, exploremos bastante o que essa monografia da EMA diz sobre a Artemisia absinthium. Deu para ter um retrato bem claro de como esse uso tradicional é encarado e gerenciado lá na Europa, né? Sim, foi uma análise bem focada nesse documento, que é super informativo nesse contexto específico, mas, como você mesmo disse no começo, o absinto é uma planta com uma história muito maior, muito mais antiga e espalhada pelo mundo. Verdade. E isso, naturalmente, deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, uma reflexão interessante. Se essa é a visão validada na Europa, com base no histórico e nos critérios deles, como será que outras culturas, outros sistemas de medicina tradicional pelo mundo afora usam ou usaram a Artemisia absinthium?
que outros conhecimentos, outros usos, talvez até outras precauções podem existir por aí que não estão necessariamente refletidos nesse documento regulatório específico. Fica a pergunta, né? Excelente provocação. Fica aí essa faísca de curiosidade para quem quiser continuar pesquisando e além do que a gente conversou hoje. Uma ótima deixa para explorar mais.